Mas aí eu fico pensando, né, se realmente esse é o motivo, mas não é só porque eles são tristes, né? A gente fala assim, a gente chora muito mais com a morte de um cachorrinho do que a morte de uma pessoa, com filmes que pessoas morrem, né? Talvez seja porque... eu não sei porquê. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, na semana passada acabaram minhas aulas da faculdade, o semestre acabou, né? E aí eu tinha decidido com a minha irmã que a gente ia fazer um canal pra falar aqui sobre filmes, séries e livros, que são as coisas que a gente gosta muito de falar sobre, de dar opinião, de ler, de assistir, né? São essas coisas que a gente faz, são os nossos hobbies. Então a gente queria criar o canal juntas pra fazer comentários sobre filmes e livros e séries, enfim. A gente tá preparando as coisas assim e tal, mas enfim, ao mesmo tempo, a minha cachorrinha, Maggie, ela tava bem doente. Eu não quero chorar. Enfim, ela tava bem doente, ela pegou uma infecção e ela tava em tratamento, tudo bonitinho. Quando a gente descobriu, parecia que não era muito grave, mas acabou que ela não melhorou nunca. Levei ela no médico de novo, né, pra ver em que estado que ela tava. A gente fez um monte de exame, fez ultrassom, fez exame de sangue. Enfim, ela acabou... A gente teve que fazer uma cirurgia de emergência e ela acabou falecendo essa semana. Hoje é sexta-feira, ela faleceu na segunda-feira. Foi bem inesperado, porque a gente mudou de casa. Ela chegou aqui bastante bem. Ela não era castrada, talvez isso foi um erro bastante... Talvez que a gente não entende muito de cachorro, a Meg foi o nosso primeiro cachorro que a gente teve ela, assim, por anos e que a gente cuidou bonitinho. Mas a gente nunca castrou. Enfim, a gente não tinha muito conhecimento disso, a gente não sabia que isso prevenia doenças e tal. A gente era bem leigo nisso. Mas enfim, ela acabou acontecendo, ela acabou pegando a infecção. Ela teve que fazer uma cirurgia de última hora na segunda, fazer uma cirurgia de emergência para retirar o útero. Ela tinha piometra. Ela saiu da cirurgia bem. Eu fiquei super feliz porque eu tava bem preocupada com a cirurgia. Só que aí, mais ou menos uma hora depois, ou uma hora e meia depois que ela saiu da cirurgia, ela acabou falecendo. E aí eu fiquei muito... Eu não sabia, assim, o que fazer. Eu sou muito alegre, geralmente. Eu faço bastante stories, essas coisas. Gosto de fazer vídeos engraçados, que pelo menos eu acho engraçados. E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer agora que a Meg foi embora, né? Pra algumas pessoas, chorar por causa de um cachorrinho não é uma coisa que se faça, né? Mas a Meg era uma irmã pra gente. Ela tinha 11 anos e 4 meses quando ela faleceu. Ela nasceu em 2009, no Paraná. Depois disso, ela foi com a gente pra Rio Branco, no Acre. Depois ela foi pra Buenos Aires, na Argentina, com a gente também. Depois voltou com a gente pro Brasil e ficou em Guarulhos. Agora nós estamos em outra cidade. E ela veio junto também. Ela ficou nessa nova cidade aqui com a gente 2 meses, mais ou menos. E por que eu falo isso? Porque ela passou por muitos altos e baixos, assim. Principalmente quando ela foi pra Buenos Aires, ela não pôde viajar de avião. A gente tinha comprado passagem pra ela e tudo, mas a companhia não deixou ela embarcar. Era uma regra deles muito nova, eles não faziam mais viagens com animais, então ela teve que passar por uma longa jornada de carro. Ela inclusive viajou de caminhão até chegar na nossa casa. E eu lembro que foi bem ruim. Ela passou de casa em casa, ela ficou hospedada na casa de conhecidos nossos até chegar na gente, em Buenos Aires. E foi bem difícil, porque a gente ficou pensando se ela ia sobreviver, porque ela era pincher. Pra quem não sabe, pincher é um cachorro bastante emocionado, bastante ciumento também. E eles tremem muito e tal. Então, assim, a gente ficava com muito medo dela ter um piripaque, né, na viagem até chegar na gente e
não sei, achar que a gente nunca ia voltar pra ela, ou que ela nunca ia voltar pra gente. Tanto que quando ela chegou, o desespero dela em ver a gente foi muito grande. A gente deu graças a Deus que não aconteceu nada, né? Então agradeço a Deus também por ela ter aguentado toda essa viagem pra poder estar com a gente. Mas enfim, né? Ela faleceu. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia agora ir pra frente, né, com as minhas coisas, com os meus projetos e tal, porque ela era muito importante pra mim mesmo e, como eu falei, pra mim foi muito de repente ela ir embora, assim, ela só falecer, e por uma coisa que eu achei que tava tudo bem, que tava em tratamento, enfim, que ela ia melhorar. Enfim, aí eu fiquei pensando nesse canal, né, como eu queria muito começar o canal, mas eu fiquei pensando assim, como que eu vou fazer agora? Do que eu vou falar? Eu não vou ter mais ânimo. Então eu falei assim, eu vou começar falando de filmes que sempre marcam a gente com essa questão de animais, né? Os principais, eu acho, assim, são Sempre a Seu Lado, um filme de 2009, e Marley e Eu, que é um filme de 2008, os dois baseados em fatos reais, e a história gira em torno do relacionamento, né, de um ser humano com um cachorrinho. Eu só vi esses filmes uma vez, cada um. E eu nunca mais quero ver eles de novo. E eu sempre quando pergunto pra mim, por que não quer ver de novo, né? E eu sempre falo, porque é muito triste, né? É muito triste você ver um cachorrinho morrer no filme. É muito triste mesmo, porque, enfim, eles não têm culpa de nada. Eles sempre são seres muito positivos, né? Eles não pecam, vamos dizer assim, eles não fazem nada de ruim. Se eles fazem, é puramente na inocência, né? Ou seguindo o instinto deles. Então a minha resposta sempre é essa, porque é muito triste, então eu não quero ver de novo. Mas aí eu fico pensando, né, se realmente esse é o motivo, mas não é só porque eles são tristes, né? A gente fala assim, a gente chora muito mais com a morte de um cachorrinho do que a morte de uma pessoa, com filmes que pessoas morrem, né? Talvez seja porque, eu não sei porquê, perder pessoas queridas acontece todo dia, né? Perder animais também acontece todo dia, mas quando você, acho que é porque, talvez, é o que eu falei, cachorrinhos, eles não fazem nada de ruim, muito pelo contrário, eles sempre estão ali quando você precisa, sempre te recebem com muito amor, com muito carinho, né? Com muita alegria, te acompanham pra tudo quanto é lado, confio muito em você. É até triste quando você vê um cachorrinho abandonado, porque ele confiou naquele dono, né? Muito tempo, né? E, enfim, o dono continuou fazendo mal, então é muito triste ver isso mesmo, porque eles são bem inocentes. Mas eu acredito que outro motivo pra eu não querer ver mais esses filmes é aquele medo que ele causa na gente de que aconteça a mesma coisa com você, né? Eu provavelmente vi esses filmes quando era pequena, obviamente. Provavelmente vi eles quando eu já tinha a Meg, afinal de contas ela nasceu em 2009 e esses filmes são desses anos, 2008 e 2009. E a gente fica com medo de que aconteça a mesma coisa com os nossos cachorrinhos, né? Que um dia eles não voltem mais. Eu sempre achei que a Meg ia ficar muito tempo comigo, muito mais tempo do que ela ficou. Talvez porque, sei lá, todo mundo fala que raças menores aguentam mais tempo. Todo mundo fala que Pinschers vivem não sei quantos anos, 15 anos, não sei. Eu achei que ela ia fazer parte do meu casamento. E agora ela só foi embora. Enfim, gente, desculpa tá chorando, mas é que eu chorei a semana inteira. Hoje eu tava melhor. Mas é que só de lembrar disso, de que eu acho, na minha opinião, não era o tempo dela, né? Não era a hora dela. Mas enfim, Deus sabe o que faz. Eu, inclusive, no dia que ela foi fazer a cirurgia, eu coloquei nas mãos de Deus, falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Mas nós somos seres humanos, somos imperfeitos, a gente não consegue entender, por mais que a gente fala, eu coloco nas mãos de Deus, às vezes é bem difícil aceitar o que Deus escolhe pra gente. Mas enfim, gente, falando sobre os filmes, né, como eu falei, eles são baseados em fatos reais. Acredito que todo mundo aqui já viu Marley e Eu e Sempre a Seu Lado, mesmo pra quem não viu. Eles basicamente contam histórias do relacionamento, né, dos donos com os seus cachorrinhos.
mas os dois têm coisas diferentes, né? Numa delas, o Marley e eu, os jornalistas, né? Um casal de jornalistas adota ele quando ele era bem pequenininho. E, enfim, ele vai acompanhando toda a história, vai acompanhando todo o processo, né, dessa família. Quando eles casam, têm filhos e tal, e o Marley vai crescendo junto. E, enfim, se você não quer spoiler, passa um pouquinho pra frente. Mas, assim como a Meg, o Marley acabou morrendo depois de ter dado muitas alegrias, muito companheirismo, né? Muita felicidade pra essa família. O Sempre a Seu Lado também é uma história de um professor que acaba adotando um Akita, que é um cachorro. O Marley é labrador, o cachorro que de Sempre a Seu Lado é um Akita. E esse cachorro tinha tanto amor pelo dono dele que ele acompanhava o dono dele todos os dias até a estação de trem. Na estação de trem, o dono pegava o trem e o cachorro ficava na estação de trem até o dono voltar. E um dia, o dono não volta mais. Dessa vez não foi um cachorrinho que morreu e deixou os humanos desolados, e sim o contrário. O professor, ele acaba morrendo por uma hemorragia cerebral e o cachorro fica lá esperando ele voltar. E é muito triste também você ver isso, porque o humano não vai voltar. Ele morreu, né? Ele fica lá esperando o dono por 10 anos. Essa estação, inclusive, existe, é uma história real que aconteceu no Japão. E a estação se chama Shibuya, inclusive tem uma estátua lá que homenageia o cão, o cachorrinho. E, enfim, gente, o que eu quero dizer com isso? Acho que assim como os filmes representam, aquilo é muito real, sabe? O amor, o carinho que eles têm pela gente depois que o cachorrinho morreu, né? Depois de 10 anos esperando o dono. Quando você vê reportagens ou comentários sobre o filme, todo mundo fala, ele se encontrou com o dono, né? Quer dizer, ele morreu e foi se encontrar com o dono. E eu sou cristã e eu sempre tive essa incerteza se os animais vão pro céu ou não. Eu não acho que seja difícil de acreditar que sim. A Bíblia não fala isso claramente, né? Mas eu acho que sim, que ela foi pro céu, e eu espero que um dia eu possa encontrar a Meg lá. Enfim, gente. Pra quem quer assistir os filmes, pra quem ainda não assistiu, eles estão na Amazon Prime. E, se eu não me engano, o Marley e eu está no Google Play e no YouTube também, pra você alugar, né? Pra comprar. É isso o vídeo. Eu só queria falar que esses foram, assim, os primeiros filmes que a gente fosse falar aqui no canal, como uma forma de homenagear a Meg. E, enfim, dizer que ela foi o cachorro mais especial do mundo. E é isso. Fiquem aí, eu tentei fazer um medley de músicas que eu falei um dia que eu ia cantar pra ela. Nunca cantei, eu ia cantar fazendo uma brincadeira mesmo, ia cantar pra ela umas músicas. Então vocês podem ficar aí com o vídeo de eu cantando pra Meguinha, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whisper underneath my breath to her, darling, you look perfect tonight. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me.
Real woman, yeah, yeah, yeah. Real woman, look my way. Real woman, say you'll stay with me. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Selo Meg da Saudade.